O tema de hoje é Yeshua, o anjo do Eterno. O texto base, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Uma coisa que eu queria passar para os irmãos neste estudo vai um pouco diferente do que é ensinado no cristianismo e no judaísmo. Eu não quero aqui dizer que um lado ou outro esteja cometendo erros, mas eu vejo que a ideia de ambos está incompleta. Falta ajustar um lado como falta ajustar o outro. Talvez até falte ajustar um lado no meu ponto de vista também, mas isso o tempo e a meditação na palavra dará. A minha forma de ver é a seguinte: Deus criou para os homens na terra 3 formas diferentes de se manifestar aos homens: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E exatamente por isso é que vemos a confusão entre o cristianismo e o judaísmo. O cristianismo vê 3 pessoas em um único Deus. E até eles afirmam que é um mistério. Como pode, 3 pessoas ser um único Deus? Isto é ilógico, isto é irracional. Não tem como 3 pessoas ser uma só. Já o judaísmo, não todo, uma parte dele do judaísmo, vê Deus se manifestando ora como um, ora como outro. Então também é um absurdo, porque se Jesus é Deus e é a manifestação do Eterno na terra, como pode? Se Jesus era a manifestação de Deus na terra e ele morreu na cruz, é inconcebível. A ideia que temos é que Jesus fingiu, porque Deus não pode ser morto. E se Deus deixou o céu para viver na terra, o céu ficou vazio? Então fica estranho, tanto o conceito cristão quanto o conceito judaico. Então é preciso haver os ajustes. Deus criou a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo para se revelar ao homem na terra. Esta é a didática que Deus utilizou. Então nós temos o Filho, como diz Colossenses capítulo 1, como sendo o primogênito de toda a criação. Aqui não é a criação de Yeshua, de Jesus, mas da figura do Filho que seria revelado aos homens. O Filho é como se fosse um cargo de diretor, um cargo de presidente, vamos dizer assim. Então, a partir do Filho, que foi gerado no seio do Pai, toda a criação foi gerada dentro dele. Por isso que nós vemos aqui no verso 16, pois nele, que está falando do Filho, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Tudo que existe de visível e invisível. Dá para imaginar isso? O universo visível e o universo invisível. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ou seja, o seio de Abraão, o abismo, o inferno, o Sheol, tudo está dentro dele, como se fosse um grande útero. Só que quem é o Filho? É o próprio Eterno. Então é como se toda a criação estivesse dentro dele. Mas entenda uma coisa, Jesus e Yeshua é uma coisa, Filho, com F maiúsculo, cargo que Deus criou, é outra coisa. Então é por isso que o Filho é chamado de primogênito de toda a criação. Porque toda a criação foi colocada dentro
dele. Mas o eterno Deus está acima da criação. Se a criação deixasse de existir, nada afetaria o eterno. Então, como eu disse, Deus criou 3 formas de se manifestar ao homem. Vamos ver as 3. Como Pai, é o próprio Deus em pessoa, é o próprio Eterno em pessoa. 1 Coríntios 8,6 não deixa dúvida. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então o texto, basta ler no bom português, não deixa dúvida. Todavia, para nós, há um só Deus, vírgula, o Pai, vírgula, encerrou o assunto. Quem é o único Deus? O Pai. E veio aqui que no verso 6 de 1 Coríntios 8, diz que há também um só Senhor. Então Deus é uma coisa e Senhor, com o S maiúsculo, é outra coisa. É Jesus Cristo, é Yeshua. Nós vamos saber já já quem é ele, quem ele é. Efésios capítulo 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos. Então Deus não é a Trindade, Deus é o Pai. Quando eu falo que Deus não é a Trindade, é da forma que é explicada no cristianismo. Um só Deus e Pai. Ponto final. Só tem um Deus e um Pai. Não está dizendo aqui do jeito que os trinitários cristãos afirmam. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo foi bem claro. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ponto final. Palavras de Jesus em João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. A ti quem? O Pai. Jesus estava orando a quem? Ao Pai. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ou seja, a Ele, a quem enviaste. Quem é o Salvador da humanidade? Só temos uma única resposta, o eterno nosso Deus. Isaías 43, verso 11. Observe a figurinha anexo aí. Então está escrito assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A transliteração desse texto está Anohi, Ani, Adonai, Vem, Baladai, Moshia. Então nós temos aqui em roxo a palavra Adonai, o Eterno, Yahvé. É o que está na Bíblia Almeida atualizada, escrito Senhor, tudo em maiúscula. Por isso que há uma diferença entre Senhor, com letra maiúscula, e Senhor, com um S maiúsculo só. E a palavra Moshia, que vem a palavra Salvador. Então quem é que salva? É o Eterno, é o tetagrama, é o Pai. Mas, teologicamente, não é explicado que Jesus é o Salvador? De certo modo, sim. Vemos o texto, por exemplo, de Judas, capítulo 1, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória, a único Deus nosso Salvador. Então só tem um único Deus Salvador. Nós já vimos quem é. Mas olha o que diz o verso 25. Mediante Jesus Cristo. Então Deus utilizou Jesus como instrumento de salvação para a humanidade. Senhor nosso, olha lá, só com um S maiúsculo. Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. O Salvador é o Eterno através de Cristo, como eu disse. E coube a pessoa de Yeshua
Jesus estar revestido, ungido do Senhor. João capítulo 3 fala que quem amou o mundo? Verso 16. Porque Deus amou o mundo. Quem que amou o mundo? Foi Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui não está o Filho com F maiúsculo. Quem é o Filho unigênito? É o cargo que Deus criou. E Deus colocou Yeshua, Jesus, neste cargo. A gente vai ver já já quando falar dele. Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus veio por livre e espontânea vontade? Sim, mas foi dele que partiu a iniciativa de salvar a humanidade? Não. De quem foi? De Deus. Mais especificamente, do Pai, do Eterno. Porque fora de mim não há Salvador. E já já nós vamos entender porque nenhum outro nome há debaixo do céu que importa que sejamos salvos. Agora a figura do Filho. O Filho, como eu disse, é um cargo representativo do qual o eterno nosso Deus designou um anjo para ocupar esta função. Então nós temos a procuração do Eterno. Na Escritura nós encontramos 3 passagens onde o Eterno delega uma procuração, um cargo, um título a uma pessoa. Primeiro exemplo nós temos aqui. Moisés foi constituído Deus perante Faraó, na terra do Egito. Isso tá, olha a figura em anexo. Está em Êxodo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus, está vendo o cargo de representante? Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. A transliteração desse verso: Vaiomer, Adonai, El Moshe, Re, Natatira, Elohim, Liparot, Ve Haron, Ahirra, Irie, Nevierra. Então nós temos em verde o nome do Pai, o Eterno nosso Deus, que está em Senhor em letra maiúscula aí na tradução Almeida. Nós temos a palavra Moshe, que é Moisés, escrito em vermelho. Nós temos em roxo a palavra Elohim, onde a Almeida colocou Deus, está correto. Nós vemos a preposição le, que está em azul claro, sobre, diante. E nós temos em marrom a palavra paró, que é Faraó. Então está coerente a tradução Almeida, onde Deus, o Eterno, constituiu Moisés Elohim perante Faraó. Por isso é que ele conseguiu realizar aqueles 10 sinais, as 10 pragas na terra do Egito. Ele estava revestido de autoridade, representatividade diante de Faraó, mas não sobre toda a humanidade. Então, diante de Faraó, Moisés era o próprio Deus, o Eterno falando. Por isso estava revestido de autoridade divina e conseguiu realizar as 10 pragas no Egito, diante de Faraó. Segundo exemplo, Jesus e Yeshua sendo constituído Deus Filho sobre a terra e nos céus. Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. Ancião de dias é o Eterno. E o filho do homem é Yeshua, é Jesus. E o fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado domínio. Ele não tinha domínio. Foi dado a ele domínio, e glória e o reino,
Está vendo que o ancião de dias entregou para esse filho do homem domínio, glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, aqui está a palavra Olã. Nós sabemos que essa palavra Olã nem sempre significa eterno, ela significa um longo período de tempo indeterminado e que pode ser eterno. A gente vai ver que não é eterno, porque daqui a pouco a gente vai ver Jesus devolvendo o domínio e o reino ao Eterno, ao Pai. Então o seu domínio é eterno, Olã, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se Jesus fosse Deus, ele não precisaria receber autoridade. Mas, todavia, entretanto, toda autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. Então você percebe que o cargo que Jesus recebeu foi maior do que Moisés. Moisés era ser Deus perante apenas o faraó, ali na terra do Egito. Já Yeshua, Jesus, não. No céu e na terra. Foi dado autoridade a ele. O que isso quer dizer? No mundo físico e no mundo espiritual. Jesus tem a chave do poço do abismo. Jesus tem a chave da morte. Ele pode colocar e tirar quem ele quiser, por essa autoridade que ele recebeu do Eterno. Colossenses capítulo 2, verso 6. Ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, este ungido, este filho com F maiúsculo, quem está neste cargo é revestido de toda a plenitude da divindade. É um papel de representatividade e de poder. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. João capítulo 1, famoso texto onde os cristãos afirmam que Jesus é Deus. Não está totalmente errado, como eu disse, mas devemos entender o papel da representatividade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora, como eu disse, quando Jesus, Yeshua, devolverá a procuração, ou isto é, o cargo de filho a Deus? Quando eu digo cargo de filho é com F maiúsculo. 1 Coríntios 15, verso 24. E então virá o fim, quando ele quem? Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Perceba que ele está devolvendo a Deus e ao Pai o reino. Lembra de Daniel 7, que ele recebeu o reino? Ele está devolvendo. Porque no Pai Nosso, o que diz? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
Então, verso 24 de 1 Coríntios 15. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Quem conhece o Salmo 110, lá diz: disse o Senhor ao meu Senhor. No original hebraico está assim: disse Yahvé para meu Senhor. Então, disse o Eterno, o Pai, para Jesus, o Senhor, com S maiúsculo apenas. Assenta-te à minha direita até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. Continuando 1 Coríntios 15. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então perceba que Jesus vai devolver o reino e vai se sujeitar ao Eterno, vai se sujeitar ao Pai. Estará entregando o reino e entregando a representatividade, o seu cargo de filho. E a gente vai ver já já quem é Jesus. Continuando nessa parte de filho, eu queria citar um assunto em que é muito comum os pastores, teólogos citarem, que nós temos no grego duas palavras, huios e teknon. Eles afirmam que teknon é filho gerado da carne, e huios são os filhos maduros. Acho que muitos irmãos já ouviram falar disso. Porém, isso não é correto. Vou mostrar alguns slides onde mostra que ambos podem ser usados para o bem e para o mal. Então, filho no grego é huios, porém essa palavra não é única e específica ao Filho de Deus, mas também a todos os demais filhos de Deus. A gente vai ver quem são os filhos de Deus. Então, o primeiro slide aí. Mateus 13, 38. Então nós temos em vermelho a palavra huios, filhos. Mas também temos em roxo a palavra huios. Observa aí no grego de Mateus 13, 38. Então especificar que huios são os filhos maduros, nem sempre. Porque o joio também é filho maduro? Não é, né? Então, Mateus 13, 38. O campo é o mundo, a boa semente são os ruios do reino, são os filhos do reino. O joio são os ruios do maligno, os filhos do maligno. Mais um slide, Tessalonicenses 2, verso 3. Para mostrar que não é apenas em um verso, existem mais. Eu não vou mostrar todos, mas depois os irmãos podem pesquisar por ruios na sua escritura hebraica. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o ruios da perdição. Observe aí em vermelho, está no grego, a palavra ruios. Outro slide, João 9,19. E interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Aqui é Jesus interrogando os pais de um cego. Então é um filho gerado da carne, um filho gerado de um casal. Também está ruios em vermelho. Observe aí no grego. Então agora eu vou mostrar um que tem a palavra teknon. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os teknon de Deus e os teknon do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Observa aí em vermelho, teknon, filho, e a palavra teknon em roxo, filho também. Então não existe essa que esses pastores e teólogos afirmam.
Tem que se olhar o contexto. Mais um texto de Tecnon, Romanos 8,16. Olha o slide. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos Tecnon de Deus, Filho. E finalmente o Espírito Santo. É a manifestação de Deus através dos seus anjos, que também são espíritos, porque anjo são espíritos ministradores. Então, Espírito Santo é a manifestação de Deus através de seus anjos sobre a terra. É um vento que é soprado sobre a terra. Então, o Salmo 104, verso 4 diz: Faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Olha aí, em vermelho está a palavra malahaiv. Malar é anjo, mensageiro. E esse final aiv significa teus, seus. Então, malaiv é teus anjos. É uma palavra masculina no plural. E em roxo nós temos a palavra ruhot. Então a palavra ruhot é espíritos, ventos, sopros. Então faz os teus anjos espíritos, ou ventos, ou mensageiros, vai depender da tradução. Olha aí no slide que cada versão está traduzida de uma forma. Então o Espírito Santo é labareda de fogo, é fogo consumidor, é fogo abrasador, é um vento que é jogado sobre a terra. O Salmo 82, para mim, ele é chave para entender muita coisa da Escritura. Ele é muito desprezado pela teologia tradicional. Vou ler apenas 3 versos para que possa relembrar aqueles que já conhecem o Salmo 82. Mas para quem não o conheça, sugiro que faça a leitura. Verso 1, Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina. Congregação é a palavra edá. Testemunha, ajuntamento. Então, congregação, podemos dizer assim, que é a sua igreja. Deus assiste na congregação divina, na sua igreja divina, no meio dos deuses, com D minúsculo, evidentemente. Estabelece seu julgamento. Verso 6. Eu disse, sois deuses. No original aqui, Elohim. Sois todos filhos do Altíssimo. Aqui não é exceção, não. Todos são filhos de Deus. Quer sejam bons, quer sejam maus. Como na parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos. Um se ausentou da casa. Foi rebelde. Foi embora. Mas para o pai ele não deixou de ser filho. Tanto é que o pai ficava olhando de longe para ver quando o filho voltasse. E ele foi o primeiro a ver. Tanto é que ele o avistou de longe. Observa lá na parábola. Deus de longe viu o filho retornando e correu e o abraçou. Observe aí esses detalhes que pouca gente percebe. Então nós somos Elohim, espíritos, anjos. Os anjos, os Elohim, são filhos de Deus. Hebreus 1,14 mostra que os anjos são espíritos ministradores. Olha o texto. Não são todos eles, isto é, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Um outro ponto interessante é se Deus foi visto ou não. João 14,9 diz: Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então os defensores da Trindade afirmam que está vendo, ó, Jesus é Deus, porque quem está vendo Jesus está vendo o Pai. Vamos continuar vendo se é isso mesmo. João 12, a partir do verso 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Olha só que interessante que Jesus fala aqui.
Quem crê em mim, não está crendo em mim. Está crendo naquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai. E o verso 45 diz: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Não é em Jesus, não. Olha o que o próprio Jesus está dizendo. Olha que impressionante. Pouca gente lembra desse verso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu tenho que crer em Jesus ou no eterno? É no eterno. Olha só que interessante. Jesus foi instrumento. Assim como os hebreus faziam sacrifícios a Deus, mas na verdade eram sombras daquilo que Deus queria, porque o verdadeiro sacrifício tem que ser feito no coração e não fora do homem. Não é o sacrifício de animal que agrada a Deus, mas é o sacrifício do coração do homem que agrada a Deus. Tudo que era feito fora do homem era uma simbologia para aquilo que deveria ser feito dentro do homem. Então Jesus e Yeshua também é uma sombra do eterno. Então não é errado você crer em Jesus. Apenas você está ainda jogando a sua fé na sombra. Mas quando as pessoas tiverem maior entendimento da Escritura, vão perceber que quem salva, quem faz tudo é o eterno. Jesus foi um servo, foi um instrumento, foi um anjo de Deus, que prestou um excelente trabalho, de grande responsabilidade. Porque Deus confiou a ele todas as coisas, que não foi confiada a anjo nenhum. A gente vai ver alguns versos que provam que Jesus é um anjo do Eterno. Observe agora palavras do próprio Jesus, que muitos dizem que fala assim: Jesus nunca falou que era Deus, porque ele estava como homem. Por outro lado, podemos dizer, sim, Jesus estava como homem, mas mesmo como homem, Jesus ia mentir? Ou ia dizer a expressa e plena verdade? A verdade. Então, se ele disse que não é Deus, é porque ele não é Deus. Se ele disse em João 17,3, para que te conheçam a ti, ele não se incluiu. O único Deus verdadeiro, quem é o único Deus verdadeiro? 1 Coríntios 8,6, o Pai. Olha esse João capítulo 10, para mim, é checkmate. Verso 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Disseram-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Está vendo que os fariseus aqui estavam acusando Jesus de falar que ele era Deus. Vamos ver o que Jesus responde? Que aí vai tirar todas as nossas dúvidas. Como eu disse, a palavra dele é a verdade. Não importa se como homem ou não. Verso 34. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Aonde está escrito esses dois, sois deuses? O Salmo 82, que eu acabei de citar para os irmãos neste estudo. Sois Elohim, sois todos filhos do Deus Altíssimo. Vamos ver se é isso mesmo que Jesus queria dizer? Verso 35. Se ele chamou deuses, Elohim, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Jesus aqui estava se considerando como Deus? Não. Ele estava se considerando como filho de Deus, do Salmo 82.
do qual os fariseus e as outras pessoas também estão inclusas. Sois todos filhos do Deus Altíssimo. Outra coisa, o ungido, o Cristo, não é maior do que aquele que o ungiu. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. João capítulo 13, verso 16 e Mateus capítulo 10, verso 24. Observe o texto de 1 Coríntios 11, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Quem que é Deus? O Pai. 1 Coríntios 8, 6. O Eterno. Então, como Deus pode ser o cabeça de Cristo? Exatamente pelo que eu falei. Aquilo que unge é maior do que aquele que é ungido. O servo é menor do que o seu senhor. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo. Quem está falando? É o Eterno nosso Deus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Está vendo o Pai falando de Jesus, do servo? Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, o Eterno, o Tetagrama, Yahvé, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Eterno, Yahvé, o Pai, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O que é mediador? Intercessor, o elo de ligação entre Deus e os homens. 1 Coríntios 6, há um só Deus, o Eterno, nosso Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Quem é esse Senhor? O mediador da aliança. Verso 7. Para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere e os que jazem em trevas. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Eterno, de Adonai, de Yahvé, nosso Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Observe o Salmo 89, a partir do verso 18. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso Rei. Jesus é o Santo de Israel. E aqui está o Senhor Tetagrama. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo. Exaltei um escolhido. Observe que Jesus é um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Está vendo a unção? E a figura aqui de Davi? A figura aqui de Davi simbolizando a Cristo, a Jesus. Ele é o Messias, maior do que Davi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que o rodeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios.
ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e rocha da minha salvação. Olha que tremendo. Faloei por isso meu primogênito. Jesus não é o primogênito dos mortos? Sim. Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Mais um texto aqui em João capítulo 20, onde se Jesus afirma se ele é Deus ou não. Verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Observa que Jesus estava ali. Olha só. Já não estava mais como homem. Ele já havia morrido. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Para mim está claro, irmãos. Jesus aqui já não estava como homem. Mais um texto que Jesus não estava como homem, Apocalipse 3, verso 11. Venho sem demora. Quem que vem sem demora? O pessoal não aguarda a volta de Jesus? Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus disse 4 vezes: meu Deus. Jesus aqui estava escrito em Apocalipse, 60 anos depois da sua morte na cruz. Então não tem essa história que Jesus tinha um discurso como homem e outra lá na eternidade como filho. O discurso de Jesus é sempre o mesmo. O discurso de Jesus é sempre a expressão máxima da verdade. E por que ele disse que ele vai ter um novo nome? Lembra lá de 1 Coríntios 15, quando tudo acabar, ele vai devolver o reino ao Pai e vai se sujeitar ao Pai? Então, por que ele terá um novo nome? Porque o nome de Jesus, lembra lá que eu disse que não importa que não há nenhum outro nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos? O único nome é Yeshua ou Yehoshua. Yeshua ou Yehoshua é Yah salva, o Eterno salva. Exatamente o que está lá em Isaías 43, 11. Só fora de mim não há Salvador. É o Eterno que salva. Então Jesus tem o nome do Eterno. Jesus é o representante. Tudo que ele faz, ele assina em nome de Deus. Tudo que ele fala em nome de Deus. A doutrina não é minha, o ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Não foi isso que Jesus disse? Mas Jesus não disse que quem vê a ele vê ao Pai? E eu não disse que era sombra do Eterno? Olha o que diz João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Ué, mas que quem vê Jesus vê o Pai? E como que João fala que Deus nunca foi visto por ninguém?
O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Filho unigênito, lembra que é o cargo que Jesus ocupou, ou ocupa hoje, né? Ainda. Então, foi o Filho que revelou o Pai, mas ninguém viu o Pai ainda. Ou ninguém viu a Deus. Se Jesus fosse Deus, nós já teríamos visto a Deus. Mas João 1,18 não está falando somente o Pai, está falando de Deus. 1 João 4,12, o mesmo apóstolo João diz a mesma coisa. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e nós em perfeito seu amor. Então ninguém de fato viu a Deus, nós vimos a sombra, nós vimos o representante. Como eu disse, se as pessoas ainda creem que Jesus é Deus, isso não importa, um dia elas vão descobrir que não é. Que o Eterno é o único Deus verdadeiro, que o Pai é o único Deus verdadeiro. Mas quem já pode entender, saia da sombra para a realidade. Não que nós vamos jogar o que Jesus fez fora. Não, ele tem muito valor. Ele não foi escolhido para ser o Messias, para ser ungido, para representar Deus na terra por um acaso. Existiam milhares de anjos que poderiam ter feito isso. A gente vai ver aqui um verso que vai comprovar isso. Gênesis 32:30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tendo visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Será que Jacó lutou com Deus? Olha, nós sabemos que nem Satanás lutar com Deus pode vencê-lo. Nem se todos os anjos e Jesus se unisse contra Deus, não poderia fazer nada contra o Pai. Uma piscada de olho do Pai, um estalar de dedos do Pai acaba com todo mundo. Então como que Jacó venceu a Deus? Não tem como. É uma figura de linguagem. Ou melhor, Deus, entre aspas, se deixou ser vencido por Jacó. Compreende? E outra, Jacó não viu a face de Deus. Viu a face da sombra de Deus. Esse anjo que lutava com Jacó era Jesus, era Yeshua. Então Yeshua é o anjo do Senhor. Olha o texto que eu falei que Deus poderia ter escolhido outro anjo. Jó 33, verso 21. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, existe um anjo intercessor? Quem seria esse anjo, hein? Um dos milhares, em outras traduções, um entre milhares de anjos, para declarar ao homem o que lhe convém. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, a esse anjo que foi intercessor. Olha que tremendo esse texto. Redime-o. O que significa redimir? Restaurar. Observe que esse anjo tinha esse poder de remissão, de redimir. Porque quem teve misericórdia? Deus. Deus envia o seu anjo, o seu intercessor, o seu mediador. Redime-o para que não desça a cova. Olha só, esse anjo tinha poder de tirá-lo da morte. Qual o anjo que tem poder para tirá-lo da morte? Jesus, Yeshua. Redime-o para que não desça a cova. Achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ela tornará os dias da sua juventude. É a ressurreição. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Verás a face de Deus através do anjo. Olha que tremendo, irmãos. Descobri esse texto recentemente. O livro de Jó é fantástico. Tem muitas coisas profundas nesse livro de Jó. Já mostrei em estudos anteriores, Jó 38
que mostra que ele estava na criação, que ele já era nascido naquele tempo, porque Jó era um anjo. Então, irmãos, eu lamento que alguns possam ficar tristes, magoados com o fato de Jesus não ser Deus de fato, mas temporariamente ele é Deus para nós. Enquanto ainda houver pessoas a serem salvas neste mundo. Contudo, quando o fim chegar, Jesus vai ser um irmão nosso, porque ele é um anjo, assim como nós somos anjos. Somos Elohim, somos filhos de Deus. Temos que mudar essa mentalidade, pouco a pouco. O entendimento da Escritura vai ser outro daqui para frente. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Olha como Jesus era o anjo. Atos 7, verso 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Ué, lá na sarça não apareceu Deus falando a Moisés, dizendo: eu sou o que sou? Moisés viu a face de Deus? Mas João não disse que ninguém jamais viu a Deus? Ou teve uma exceção, Moisés? Não, Moisés também viu a sombra. Moisés também viu Jesus, Yeshua, o anjo do Senhor. Ele estava revestido de autoridade. Lembre-se que Jesus recebeu autoridade antes de haver a terra. Porque na criação, Deus disse: haja luz. Quem criou a luz? Foi o Eterno. Quem que é a luz do mundo? No primeiro dia, é Jesus, não é? Quem colocou Jesus no mundo? Foi Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não podemos ler ao pé da letra, lembra? Jesus disse: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Observe aí o papel de sombra, de representatividade do verdadeiro, da realidade da sombra. Então, com o passar do tempo, a gente vai tendo essa perspicácia. A gente vai tendo essa clareza de entendimento. E, infelizmente, muitos irmãos ainda confundem aqueles que são trinitarianos e daqueles irmãos que crê no unitário, no unicismo, em que os três é a manifestação de Deus. Não consegue ver Jesus como outra pessoa. Então, Êxodo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti. Olha Deus falando. Vou enviar um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Quem guiou o povo durante os 40 anos do deserto? Foi Yeshua. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Anjo perdoa pecados? Esse anjo sim, porque ele recebeu autoridade nos céus e na terra. Pois nele está o meu nome. Olha só que tremendo. Quem que salva? Isaías 43, 11. O Eterno. Porque nele está o meu nome. Como que ele chama? Yeshua, Yehoshua, Yahshua, Yah, o Eterno, salva. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Existe uma pergunta na internet, até interessante, eu até vou colocar aqui, porque caso algum irmão tenha dúvidas, possa isso ficar bem claro. A pergunta é a seguinte: se o anjo do Senhor no Antigo Testamento era Jesus, e é de fato, na sua forma pré-encarnada, verdade,
Quem é o anjo do Senhor no Novo Testamento, uma vez que Jesus já estava encarnado no ventre de Maria? Muito boa pergunta. Então vamos pegar os textos. Primeiro texto, Mateus 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Um anjo qualquer, sem especificar. Mas não é Jesus o anjo do Senhor? E por acaso os outros anjos não são do Senhor? O Eterno disse: todas as almas são minhas. Existe alguma coisa no universo que não é de Deus? Tudo é dele. Então aqui é um outro anjo do Senhor. Só que este não recebeu autoridade nos céus e na terra, mas era um anjo do Senhor, incumbido de trazer uma mensagem de Deus. Enquanto ponderava nestas coisas, que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 2:13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor. Olha lá, sem especificar. Apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2,19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor, novamente sem especificar, apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe. Mateus 28:2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Lucas 1:11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Também um anjo sem especificar. Lucas 2:9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Nós temos que entender Salmo 99, verso 1. Reina o Senhor, tremos os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Então Deus está reinando sobre os anjos. E como eu disse, quem são os anjos? Somos nós. Então é isso, irmãos. Esse é o estudo que eu teria que trazer para vocês para hoje. Reafirmando que aqueles que queiram crer ainda em Jesus como Deus, não é errado fazerem, porque Jesus é a sombra do Eterno. Jesus ainda tem a procuração do Eterno. Jesus ainda fala em nome do Eterno. Jesus ainda age em nome do Eterno. Porém, teologicamente, nós devemos saber que, teoricamente, devemos saber que há um só Deus, o Pai, segundo 1 Coríntios 8:6. E onde o próprio Jesus, em nenhum momento Jesus afirmou ser Deus, mas afirmou ser Filho de Deus, segundo o Salmo 82, segundo ele disse em João, capítulo 10, aos fariseus. Não importa se o irmão está na sombra ou na realidade, o que importa é que nós servimos ao único Deus e temos um só Senhor, Yeshua HaMashiach. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.